Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de julho de 2025, quinta-feira, o dia que começou com uma surpresa, quer dizer, surpresa para mim, porque o que estava acontecendo até então era invisível, né? Logo de manhã cedo eu chamei minha mulher para ver um feliz desdobramento, não só um desdobramento de acontecimentos históricos, mas um desdobramento de pétalas. Algumas orquídeas estavam florescendo, estavam lindas, uma delas com uma cor arroxeada espetacular, a outra com uma cor meio alaranjada, e elas estavam nascendo ali, não, outras vão nascer, está cheio de brotinhos e pequenas bolotinhas ali, né, em vasos que até então você não dava um tostão furado por eles. Sei lá, de repente você ganhou de alguém que foi bastante cortês, visitou você, né, ou nos visitou e trouxe uma flor, trouxe uma orquídea, passa um tempo, a orquídea cai, a orquídea, é o que a gente diria, a orquídea morre, mas para mim, eu falo, desculpa, eu vou, né, parece que morreu, mas a planta parece que está viva, né, vamos continuar cuidando dela aqui. E qual não é a minha surpresa, qual não foi a nossa alegria, ao ver de repente, bum, sem mais nem menos, ela florescendo pujantemente. Eu brinquei com essa história do invisível, acho que a história do invisível e do que é visível talvez seja um bom eixo. Vamos ver se eu consigo desdobrar isso um pouco mais. O tema do invisível, aliás, parece atrair muita gente, né? Forças invisíveis moldando a realidade, sei lá, criaturas ou energias invisíveis determinando a sua sorte, você fazendo orações ou você fazendo oferendas para potências que, né, estão além da nossa visão. Eu prefiro outro tipo de invisível, o invisível que não seja imaginário, né? Existem invisíveis bastante reais por aí e felizmente a gente, faz alguns séculos já, começou a descobrir como eles funcionam e a gente não cessa de se maravilhar. Né? Eu quando estou olhando ali a orquídea, espetacular, né? Linda, uma orquídea, a forma é linda, a cor é linda, a textura é linda. Mas se eu parar para pensar, né, primeiro a planta, ela, para mim foi uma surpresa, mas para aquilo é uma sequência perfeitamente natural e perfeitamente lógica para a própria planta, né? Não tem surpresa nenhuma, ela estava preparando aquilo faz tempo, né? É uma sequência de coisas que estava acontecendo, mas que eu não sou capaz de ver com os meus próprios olhos, a menos que, né, até o momento que ela desabroche na minha cara. Né? Mas isso não quer dizer que aquilo foi um milagre, não, aquilo se explica por tudo, dia a dia aquilo foi construído, né, um segundo por vez, né? Mais uma coisa que acho que vale a pena, eu pelo menos gosto de lembrar disso, que aquela planta ali, ela está fazendo uma coisa que é bastante impressionante, que é pegando o ar, gás carbônico, oxigênio, sei lá, o que mais, não é? Pegando coisas que para mim são invisíveis, né? Pegando água, que para mim é uma coisa transparente, né? E estão pegando a luz do sol, que para mim também é uma coisa que eu não consigo pegar de jeito nenhum, né? Ela passa, né? Ela está conseguindo pegar tudo isso, costurar o gás carbônico com nitrogênio não sei da onde, etc e tal, e ela consegue costurar isso na sua própria carne, nas suas próprias moléculas, na sua própria matéria. Então é muito interessante, eu pelo menos gosto de fazer esse exercício, né, prestar atenção em todas as plantas à minha volta, elas estão conseguindo, por conta da luz, elas estão conseguindo transformar o vento em verde, né? Eu sei que tem músicas do Caetano Veloso que são muito mais interessantes do que isso, né? Muito mais talentoso do que eu, né? Mas a franja da encosta azul e amarela, né? O trem das cores, mas quando você para pensar que, ok, a planta consegue fazer isso, sorte é da planta, mas você, afinal, anda para lá e para cá, você tem essa cutis maravilhosa, você está repondo todas as células que você perde, né, porque afinal você está na flor da idade e a entropia ainda não cobrou seu preço, não é? Toda essa energia que te move, ela vem do quê? Daquilo que você ingeriu, daquilo que você comeu. Né? E aquilo que você comeu, vamos imaginar que tenha sido uma outra criatura, sei lá, uma galinha, no meu caso, né? Algum mamífero de 4 patas, no caso de outras pessoas, né? Ok, mas e essas criaturas tiraram energia de onde? Bom, em algum momento alguém comeu uma planta.
né? Então, e essa planta, ela tirou energia de onde? Ela tirou energia do Sol. Então, veja só que coisa interessante, a luz do Sol que está batendo o tempo todo, né? O Sol não está nem aí se a gente existe ou não, né? Mas a luz do Sol que incide aqui são mais ou menos 1.000 watts por metro quadrado, 1.500 watts por metro quadrado na atmosfera, 1.000 watts por metro quadrado, isso está propiciando uma efervescência, né? Está propiciando ali, aquela energia que bate ali, ela não morre, ela vai sendo passada, né, de um para o outro, de um para o outro, vai sendo acumulada aqui numa gordurinha, vai sendo acumulada ali num açúcar, aquele fóton, aquela luz que veio do Sol, ela é de alguma maneira desacelerada, ela é de alguma maneira incorporada e ela vai ganhar uma série de outras aventuras que o Sol não poderia imaginar. Né? Eu não estou dizendo aqui que a gente reinstaure o culto ao Sol, se bem que não era uma ideia ruim, não é? Eu prefiro o culto ao Sol de Akenaton, que afinal é uma divindade indiferente do que a gente imaginar outras coisas invisíveis. Mas falando em coisas invisíveis e natureza, e né, a gente começar a prestar um pouco mais atenção em tudo aquilo que conecta, em tudo aquilo que, né, tem uma história, em tudo aquilo que floresce, frutifica, se diversifica. Eu vou comentar com vocês aqui, eu vou compartilhar com vocês, vou colocar o link aqui na descrição do episódio, uma história bastante surpreendente, ainda mais no canal que ela apareceu. Tem um canal que eu sigo, que é um canal que eu sigo com uma certa relutância. O canal chama B1M, eu não sei exatamente por que chama B1M, mas é um canal dedicado à arquitetura, engenharia, urbanismo e tal. O cara, o apresentador é um pouco improvável, ele parece mais um fuzileiro naval do que um arquiteto, né? O cara com cabelo de ré, com cara fortão, com vozeirão, mas ele faz um belo trabalho, se bem que muitas vezes o trabalho que ele faz ali é obviamente pago. Ele está sendo, alguém está bancando aquela superprodução, normalmente para mostrar alguma obra extraordinária em algum lugar espetacular, né? Seja em Nova York, prédios caríssimos, ou seja em Dubai, ou seja algum projeto mega milionário. Então ele descobriu uma maneira de promover, de pagar as contas, né? Promovendo esses projetos colossais. Mas dessa vez ele está divulgando uma coisa que o próprio vídeo anuncia como o anti-Dubai. Dubai é um daqueles lugares que realmente eu não faço absoluta questão de conhecer. Eu não consigo, inclusive, entender por que alguém vai se gabar de ter ido a Dubai. É que, para mim, Dubai é uma absoluta ficção, né? É uma Disneyland estranha, né, para tentar mascarar um regime teocrático, autoritário, escravagista, uma coisa pavorosa. Não é? Mas eu não consigo entender, talvez porque essa apologia ao luxo, apologia ao consumo, né, apologia a sei lá do que, essas exibições extraordinárias de riqueza duvidosa, parece que isso tem um poder sobre muita gente, mas para mim tem um efeito exatamente contrário. Então, quando alguém falou de anti-Dubai, eu falei, opa, estamos aí, né? Anti-Dubai, né, deve ser alguma coisa interessante. E era. Ele estava falando do botão com U, não botão com O, esses que a gente aperta o dia inteiro. Botão com U. Eu conheci uma pessoa só do Butão na minha vida inteira. Conheci no melhor lugar do mundo para você conhecer pessoas de qualquer lugar do mundo, que é dentro de um táxi em Nova York. Perdão, engasguei aqui. Né? Nova York não só tem as Nações Unidas ali naquele prédio do Niemeyer, mas também tem as Nações Unidas nos semáforos, nos carros, no trânsito, porque os motoristas de táxi de Nova York podem vir de qualquer lugar. Eu já peguei motoristas de Gana, do Uzbequistão, da Coreia, de tudo quanto é canto possível e imaginável, incluindo um motorista do Butão. Pena que foi uma viagem curta, senão eu teria puxado mais prosa, era uma simpatia. Eu até brinquei e falei, puxa, que legal, o Butão é aquele país que prioriza a felicidade, né? Ele tem uma mensuração, ele tem uma métrica que chama a felicidade bruta, assim como a gente tem o produto interno bruto, né? Eles mencionam ali a felicidade geral da nação. Não é? Mas a viagem foi curta, a gente não conseguiu conversar muito, mas eu acho que eu me lembro de ter ficado meio intrigado. Poxa, se o Butão é um país onde a sua felicidade é uma questão constitucional, né? Não é como na Constituição americana que fala que você tem o direito de buscar sua liberdade. E não achou, a culpa é sua, né? Azar o seu.
Né? No Butão, não, a felicidade é uma obrigação, uma preocupação do governo. O governo é constitucionalmente obrigado a se preocupar com a felicidade dos seus cidadãos. Né? E por que ele estava em Nova York, que convenhamos, é um moedor de carne, né? Dependendo de onde você vem, deve ser um choque cultural brutal. Bom, estou sem saber. Mas parece que ele não é o único a, inexplicavelmente, sair de um lugar onde felicidade é a pauta do dia. Esse vídeo mostra que o Butão, aliás, o Butão é muito mais bonito do que eu conhecia. Ele mostra imagens extraordinárias, não só daquela arquitetura muito peculiar, né, encarapetada ali em cima de uns despenhadeiros, de umas montanhas, mas a natureza é uma natureza muito exuberante. O Butão, eu fiquei sabendo, porque a minha geografia é profundamente defeituosa, eu nunca sei onde fica nada, né, mas ele mostrou ali, o Butão fica no pé do Himalaia. China, Tibete, bom, o Butão está ali no meio. Índia, China, Tibete, né, em algum ponto ali está o Butão no pé do Himalaia. O Himalaia ainda tem gelo, né? O gelo derrete, se o gelo derrete, você tem água, se você tem água, você tem uma natureza exuberante, né? Então o Butão é basicamente lindo, né? E ele está mostrando ali o Butão, ele vai comentar dessa história que o rei do Butão, que curiosamente só aparece algumas fotos, acho que o rei não gosta muito de autopromoção, né? Na década de 70, o rei do Butão falou, olha, é o seguinte, eu vou colocar na nossa Constituição que a felicidade do nosso povo é um tema central. Né? O que eu saiba, pelo menos, é o único país do mundo que foi tão explícito com essa questão. Né? Então, desde a década de 70, o cara lá está tentando, como é que você mensura a felicidade? É o bem-estar, é a saúde, é a educação, é a expectativa, blá, 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 sei lá, tem lá um mix, né, que deve compor a mensuração dele de felicidade. Mas, mesmo assim, né, as gerações mais novas, né, talvez por força aí dos Instagrams da vida e TikToks da vida, estão achando que eles podem ser mais felizes em outro lugar e estão indo embora, estão deixando o Butão para trás. E isso é uma preocupação porque eles começam a perder uma geração inteira. Né? Então, o que o rei do Butão resolveu fazer? Ele resolveu fazer uma cidade que é o oposto do que a gente poderia imaginar como um projeto, sei lá, voltado para a felicidade individual. Não é uma Disneylândia, não é uma Dubai com arranha-céus espetaculares. E eles, inclusive, mostram muitos desses governos, e normalmente é coisa de governo totalitário isso, né? Que o cara, vou construir aqui a capital extraordinária do progresso, da sustentabilidade. Normalmente aquilo é um sorvedouro de recursos públicos, o dinheiro desaparece, né? A sustentabilidade é só no papel. A gente já viu inúmeros exemplos disso por aí. O caminho deles é exatamente o oposto. O que eles querem fazer, o nome da cidade eu devo estar pronunciando errado, é alguma coisa parecida com Guelefu, e vai ser a capital da mindfulness. Mindfulness. Como é que traduz mindfulness? Eu não tenho a menor ideia. Essa coisa da meditação, de você estar presente, né, de você estar conectado. Mindfulness. Então vai ser a capital da mindfulness. Mas no que consiste isso? Olha, sério, assista, é muito interessante porque a ideia é fazer ali um estado dentro do estado, né, que vai ser um laboratório de uma série de inovações de arquitetura sustentável, usando madeira, sem usar ferro, sem o aço, sem usar concreto, nada dessas coisas que tem um footprint muito alto. Né, como você construir respeitando a natureza. Ele está fazendo um aeroporto em cima de um rio, né, a preocupação dele é que os peixes não fiquem estressados, né, como é que você constrói de uma maneira que, aliás, acho que é um problema que o Butão tem. O Butão é sujeito a inundações, porque quando tem degelo lá do Himalaia, vem água pra caramba, isso pode inundar. Então, como é que você constrói uma cidade que é resiliente às enchentes? Né? Como é que você... é fácil, evita asfalto, faz um solo mais poroso, né? Faz muitas plantações. Então, ele está planejando ali, e o que você vai ver no vídeo é, obviamente, uma maquete virtual, construções interessantíssimas de madeira, né? Tudo super verde, a natureza entrando por todos os lados possíveis e imagináveis, né? E o desafio ali é como que você cria, né, um espaço urbano
que seja sustentável de verdade, né? E que tenha essa coisa, acho que da filosofia dos caras, eu não sei exatamente qual é a religião ou a filosofia dominante, eu não gosto muito de usar a palavra religião para budismo, ou para várias outras correntes, porque religião a gente sempre parece estar impondo um pouco um modelo cristão ou um modelo católico, que você tem que ter uma igreja, tem que ter sacerdotes, tem que ter um livro sagrado, tem que ter uma divindade, tem que ter o clero, tem que ter... Não, muitas não são assim, o Japão não é assim. Aliás, foi até assunto hoje no nosso café da manhã, né? Que interessante você ter um país onde você tem uma vida civil bastante digna, né? Onde você tem uma desigualdade bastante aparentemente controlada, né? Onde as pessoas se comportam extremamente bem e você não tem os 10 mandamentos. Né, você não tem o medo do inferno, você não tem um pecado original, você não tem uma divindade que fica o dia inteiro pedindo que você fique de joelhos e agradecendo. Não. É muito interessante a gente ver que o que a gente poderia chamar do bom comportamento, de um comportamento ético, um comportamento moral, não é um privilégio, não é um monopólio da judaico-cristão ou mesmo muçulmano. Não, na verdade você pode ter sociedades perfeitamente funcionais, perfeitamente, aliás, muito mais justas, sem recorrer a nenhum tipo de divindade, além, a quem, reencarnação, nada disso. Né? Muito interessante. Então eu não entendo nada sobre o Butão. Eu até vou perguntar um pouco para o ChatGPT, quem sabe ele me esclarece. Né? Mas, de qualquer maneira, o que eles estão tentando fazer ali é uma coisa inédita, é uma coisa muito singular, né? E o que eu achei legal, que o cara que foi, não digo eleito, mas que ele foi designado como governador desse experimento, é um laboratório, ele mesmo falou, olha, para fazer isso é uma coisa tão nova que nós não temos os talentos, nós não somos bons o suficiente, nós não somos capazes integralmente. Nós vamos precisar atrair gente mais esperta que a gente que saiba mais. A gente vai atrair e com isso a gente vai aprender e com isso daqui a 10, 20, 30 anos, quando algum outro país, né, se é que sobrar algum, vai sobrar algum, quiser fazer uma iniciativa tão bacana, nós seremos a referência, nós seremos os mestres, né? Nós estamos aqui com toda a humildade do mundo, reconhecendo que a gente está se colocando um desafio acima das nossas capacidades, né? É um desafio que é interessante porque leva em conta não só o bottom line, o lucros, os investidores, mas está levando em conta o respeito à natureza, está levando em conta a dignidade humana, está levando em conta o bem-estar, está levando em conta a sociedade. Veja, também não é só uma questão de felicidade individual, né, como o Ocidente gosta, né, de correr atrás do próprio rabo. Não, é uma questão muito mais orgânica. Ok, o vídeo certamente foi bancado provavelmente pelo Ministério de Relações Exteriores do Butão, tem uma boa dose de propaganda aí, eu não sei detalhes do Butão, eu não sei nem quem vai pagar essa conta toda, mas o mero fato, né, de nessa altura do campeonato em que você tem as nações mais poderosas do mundo, né, retrocedendo. Aliás, eu estava lendo ontem, sarampo, que o sarampo tinha sido eliminado dos Estados Unidos. Eliminado como? Reza brava? Não, eliminado com ciência, com vacinação, com políticas de saúde pública. Como os Estados Unidos estão tirando o pé disso tudo, o sarampo está voltando a todo vapor. Ah, mas é só sarampo. Tá, mas tem gente que morre, tem gente que sofre. E se o sarampo está voltando, outras coisas vão voltar. Vou dar um link aqui também muito preocupante sobre cientistas preocupados, descabelados, melhor dizendo, com o que vai acontecer na próxima vez que tiver algum tipo de pandemia. E nesse caso, eles não estão só preocupados com uma nova pandemia, seja lá do que for. Né? O que eles estão percebendo é que teve a pandemia de Covid, e aí o que acontece, ela deixa um rastro de Covid longa. Né? Só nos Estados Unidos são 20 milhões de pessoas com sintomas estranhíssimos, fadiga extrema, né? O cérebro meio zoado, a pessoa não consegue se concentrar, é muita gente. E isso tem efeito não só na, entre aspas, felicidade geral da nação, mas também, se você quiser ser um chato que só pensa em Excel, na produtividade, nos resultados econômicos. Né? Então, se os Estados Unidos não estão mais apoiando o estudo da Covid longa, e é verdade, eles estão cortando qualquer tipo de pesquisa a respeito,
o que vai acontecer na próxima pandemia, como é que você vai lidar não só com a pandemia, mas com os resultados a longo prazo que, de repente, não são tão, digamos assim, manchete de jornal, né? Covid longa nunca foi manchete de jornal, mas é um problema de saúde pública por aí. Então, veja, num mundo em que as potências mais extraordinárias estão voltando para a Guerra Fria, ou sei lá para onde, para a Idade Média, né? É interessante ver uma pegada bastante singular, bastante original, né, baseada em princípios completamente diferentes, baseados inclusive numa noção de felicidade diferente, que não implica consumo por marcas de luxo, bolsa Louis Vuitton, carros Porsche conversíveis. Não é nesse sentido que você define felicidade no botão. Aliás, essa questão de definir, a gente já tinha discutido anteriormente no Radinho a dificuldade que é quando você vai falar de saúde mental humana, de qualidade de vida, como é que você mensura algumas coisas, né? Como é que você mensura a depressão? Como é que você sabe se o cara está mais deprimido ou menos deprimido? Não tem lá um termômetro, não tem um exame de laboratório que meça isso. Se o cara fala, estou feliz, não estou feliz, defina feliz, né? Veja, quando tem esses rankings globais de felicidade, a Finlândia sempre desponta, não é? Mas se você for para a Finlândia, eu sei que eu não ficaria feliz nos primeiros 5 minutos. Nos próximos 10 minutos eu já ia provavelmente pular a janela, né? Então, como é que os caras se consideram tão felizes assim? Porque simplesmente não existe uma noção universal de felicidade. A felicidade de um japonês é diferente da felicidade de um finlandês, que é diferente da felicidade de alguém em Dubai, não é? Então, essa dificuldade que a gente tem de colocar tudo na mesma tabela, é muito complicado, né? E aí eu vou conectar isso com 2 histórias interessantes que eu li recentemente, que me trazem algumas lembranças de infância. Uma delas é uma discussão muito interessante sobre criatividade. Eu me lembro quando, na década de 70, por aí, eu estava na escola, e em algum momento, não sei se foi que série que foi, 5ª série, 6ª série, em alguma das aulas, não sei se era aula de português, talvez, uma vez por semana a gente tinha que usar um livro que chamava Criatividade, que era um livro que, ao contrário dos outros, né, era um livro todo colorido, cada página era de uma cor e propunha coisas diferentes, tal. E aí era bastante diferente, era bastante curioso, né? Propunha ali uma série de provocações para você, em princípio, se tornar mais criativo, porque naquele momento estava se criando um mito da importância da criatividade, que a coisa mais importante no mundo era você ser criativo. Não era você ser uma pessoa decente, não era você ser uma pessoa equilibrada, não era você ser uma pessoa amorosa, não, você tinha que ser criativo, né? E vale lembrar aqui que o Brasil adora se definir como um país criativo, né? Vai lá, ganha um monte de leão de ouro, faz campanha fantasma, agência de titânio, etc. e tal, mas é um país que ainda não consegue superar suas próprias idiosincrasias, né? Em que não é tão fácil assim ser feliz por aqui, a menos, é lógico, que você seja um publicitário com um salário extraordinário. Mas voltando, a criatividade naquele momento estava se tornando a bola da vez. E eu não consigo mais me lembrar se essa é uma lembrança minha ou se eu li a respeito, eu efetivamente não consigo mais diferenciar, de alguém levantando a mão e falou, professor, a gente vai ter que ser criativo hoje de novo, né? Porque era isso, era um dia certo, uma hora certa e um livro certo para você ser criativo, o resto da vida era business as usual, né? Era a mesma chateação de sempre da escola. Então é muito interessante, eu vou dar o link aqui para essa discussão, porque a gente está de frente a um grande desafio, a própria noção do que é. Primeiro, como é que você define criatividade? O que quer dizer criatividade? Né? O ChatGPT é criativo ou não? Quando ele inventa... Ontem eu fui demonstrar para o meu pai, eu coloquei o ChatGPT no WhatsApp dele para facilitar o acesso. O WhatsApp, né, já é um aplicativo bastante familiar, o ChatGPT está lá, não é? E aí a gente começou a fazer perguntas, eu estava tentando inventar alguma conversa ali, e aí, num certo momento, eu falei, já sei, vou tentar impressionar meu pai aqui, e falei, olha, ChatGPT, faça um poema sobre blá, blá, blá.
E em 10 segundos tinha um poema longuíssimo, muito bom, tal. E meu pai ficou impressionado. Nossa, nessa velocidade, ele poderia ter se perguntado, mas isso é criatividade, sim ou não? Né? Ele está copiando alguém? A gente está justamente nessa discussão hoje. Né? Então, até há pouco tempo atrás, a gente podia eventualmente imaginar que a primazia, né, humana era a questão da criatividade, que realmente o que ia fazer diferença no futuro era a questão da criatividade, e eu fico pensando no Brasil, que é o país mais criativo do mundo há não sei há quanto tempo, e a gente não consegue sair das mesmas armadilhas de sempre. Então fica aqui essa pequena provocação sobre esse culto à criatividade. De novo, uma palavra vazia, não quer dizer nada, né, quer dizer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que no mundo corporativo teve uma onda parecida com a questão da inovação, que também é cada um define de um jeito e, na verdade, é um pretexto só para abrir né, para botar o pé na porta e vender coisas que estavam encalhadas na prateleira. Não é? Mas aí tem outra discussão interessante também sobre palavras que de repente viram moda, que é a noção de gênio. Né? Tem uma discussão aqui com uma autora de um livro que chama O Mito do Gênio, né? Que a partir de um certo ponto a gente começou a idolatrar gênios. O que são os gênios? Bom, defina gênios. Né? Gênio é aquela pessoa que sozinha conseguiu ter uma ideia que ninguém teve. Né? Aí você vai pensar, quais são os gênios da nossa era? Até pouco tempo atrás a gente poderia, eu acho que muita gente achava o Elon Musk um gênio. Eu acho que isso está começando a entrar em xeque, a não ser, lógico, dentro das fileiras mais organizadas dos fanboys que vão continuar, sei lá, pagando pau para o cara, aconteça o que acontecer, não importa quantos foguetes ele exploda, não importa quantos carros ruins ele lance, né, não importa quantas promessas quebradas no governo Trump, né, mas assim, o Elon Musk é um gênio, fulano, antes disso quem era gênio? O Einstein era um gênio, o Thomas Edison era um gênio. Mas isso é um pouco de ficção, é muito injusto, porque normalmente essas pessoas não tiraram coelhos da cartola, né? Elas não estavam no vácuo, né? Elas tiraram, sei lá, tudo tem uma continuidade, tudo tem uma história, tudo teve um antes, né? Tudo teve uma inspiração. Então, esse culto a personagens que são sozinhos, né, eles conseguem resolver as coisas que ninguém resolve, acaba, obviamente, também desembocando, ou talvez faça parte do mesmo pacote aí de fragilidades humanas, que é o nosso culto aos grandes líderes, essas figuras que, em princípio, são geniais, são grandes estadistas, #só que não. Eu vou conectar isso com uma conversa curta que eu tive agora com o ChatGPT, porque eu estava olhando ali o Twitter, eu sigo vários historiadores, e hoje é o aniversário da morte do imperador Adriano. Ele morreu em 138 depois de Cristo, pelo que eu me lembro, pelo que eu vi agora de manhã. Eu gosto da história do Adriano, tem aquele livro de Memórias do Adriano muito interessante, tem aquele caso dele com o rapaz, com Antínoos, é esse o nome? Que é uma história, a gente pode eventualmente comentar amanhã, é uma história bonita. Mas aí no post do Twitter ele fala assim, perdão, engasguei novamente aqui, mas quando ele fala de Adriano, ele fala dos 5 bons imperadores romanos. Aí eu fiquei pensando, quais são os outros 4? Estou tentando me lembrar, acho que eu pensei no Trajano, talvez. Aí eu perguntei para o ChatGPT, caríssimo ChatGPT, quais são os 5 imperadores romanos bons? Porque teve, né, uma coleção de maníacos. Né? Aí ele vai contar que, na verdade, essa lista, esse top 5 aí, foi criado por um erudito chamado Gibbons, no século XVIII, 1700 e bolinha. O cara estava estudando, ele é inglês, ele estava estudando a história romana, e ele olhou e falou, olha, teve um período áureo, né, na história romana, que era o melhor período da história da humanidade para você viver, um período de prosperidade, um período de meritocracia, um período de paz, um período de justiça, blá, 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 blá. E aí ele elenca 5 imperadores que eu já esqueci quais são, né? Eu vou dar o link para vocês. Aí eu falei, então desculpa, ChatGPT, eu achei que eles fossem considerados bons pelos romanos, né? Não por um historiador inglês, sei lá, 1700 anos depois. O ChatGPT falou, é verdade, isso é uma classificação a posteriori, por assim dizer, né, e que também é bastante típica, bastante, digamos assim,
sintomática, porque o cara é um historiador inglês, então ele escolheu justamente aqueles líderes que eram mais parecidos com aquilo que o inglês do século XVIII valorizava. Eles eram moderados, eles eram ponderados, eles eram sei lá o quê, né? Então ele fez uma retroprojeção, né? Ele projetou para trás os valores que ele achava legais, como o inglês, que ele achava que podiam ser fonte de inspiração, não é? E aí ele fez a lista sentado no sofá, né? O gênio ali, mais um gênio. O gênio sentado no sofá resolveu fazer esse ranking, né? E aí, lógico que os romanos não concordavam. Se você perguntar lá, o que você acha do Adriano? O que você acha do Trajano? O que você acha do fulano de tal? É óbvio que era o caos, né? Mas o que é interessante, porque me veio à mente a seguinte questão, puxa, é curioso quanto talvez uma boa parte da história do Ocidente seja justamente pessoas admirando uma Roma ou tentando reproduzir as glórias de uma Roma imaginária. Porque depois que esse Gibbons inventou esses 5 top 5, aí o que dali para frente ninguém questionou mais se eles eram realmente tão bons assim, não é? Mas se bem que, vamos lá, os autocratas, né, os Mussolinis da vida, os Trumps da vida, os Putins da vida, eles não estão muito preocupados com reis filósofos, com reis sábios, com reis pacíficos. Eles vão se inspirar em César. Né? César, a figura de César, todo mundo, vários desses malucos, maníacos, querem ser. Aliás, é um bom teste, né? Você tinha, antes de votar em alguém, você fala: você gosta mais do Adriano ou você gosta mais do César? Você gosta mais do Augusto ou você gosta mais do Trajano? Não é? Mas acontece que essas figuras, o César, que era um populista, que era um cara que sabia se autopromover, que era um cara que acreditava na força, né? Que é aquele cara que vai dizer, olha, tá vendo, essa república romana que é um caos, essa história de democracia não vai dar em nada, eu aqui, o gênio, né? Eu aqui o grande general sanguinário que promoveu um genocídio na Gália, né? Eu vou botar ordem nessa história porque vocês civis não são bons nessa história. Né? Depois dele vem o Augusto tem uma outra pegada, ele foi muito mais habilidoso, ele falou, não, eu estou restaurando a República, veja, a República está aí, o Senado está aí, tá? Na verdade ele tinha virado um imperador, mas ele fazia de conta que estava tudo igual, nada tinha mudado, mas sim tinha mudado. Aí tem o culto da personalidade, estátuas maravilhosas, estátuas incríveis, né? E aí alguns autocratas vão ficar para o resto da vida tentando, brincando de ser, eu também quero ser o Júlio César, eu também quero ser o Augusto, não é? Mas o que acho que me pega aqui é justamente o fato do quanto algumas narrativas que são fantasiosas, que são imaginárias, elas acabam pautando a realidade. A gente já comentou aqui que a saudação nazista, a saudação aquele do braço estendido, tal, com a mão para frente, que foi copiada da saudação fascista, né? E a saudação fascista, em princípio, era a saudação romana, em princípio porque não tem nenhum registro que os romanos, mesmo no auge do Império, fizessem essa saudação ridícula, não tem nenhuma estátua fazendo aquilo, e ó que tem estátua para burro, não tem nada, não tem nenhum painel, não tem nada, ninguém fazendo aquele gesto, certo? Com a mão para cima. Tem uma que acho que não sei se é o próprio Augusto, discursando, mas ele está com a mão como quem discursa, ele não está fazendo aquele gesto esquisito. Então, de onde veio essa noção de que aquele gesto é o gesto romano? De um quadro do Jean-Louis David, Jean-Louis David que chama aquele pintor francês, que era um oportunista, ele pintava ali para a corte francesa, ele pintava temas clássicos, a corte francesa caiu por causa da Revolução Francesa, ele era um cara bastante flexível, ele começou a pintar os revolucionários, ninguém cortou a cabeça dele, né, mas tem um quadro dele lá que é o Juramento dos Irmãos, não sei o que lá, em que ele está idealizando uma cena da história romana, bota uns caras fortões, umas moças lindas e fragilizadas, e os grandes irmãos ali em nome da honra, da virilidade, da masculinidade, do heroísmo, da testosterona, não é? Eles vão fazer ali, jurar com as suas espadas e vão fazer um gesto, que é um gesto que o Jean-Louis David inventou.
Ele inventou esse raio desse gesto e dali para frente isso virou, é assim que se sauda, né, um homem viril, é assim, um homem militar, obviamente que bom, eu não aguento mais falar de nome de militar aqui, mas é assim que ele se comporta, é assim que sauda. Então veja, a gente está tornando realidade, né, a gente está pautando o desenvolvimento da história com base em narrativas completamente fictícias, né? Aliás, o próprio ChatGPT chamou a atenção para uma historiadora que eu admiro bastante, que é a Mary Baird. Ela está sempre na BBC, ela lançou vários livros, eu já vi vários vídeos com ela, né, em que ela fala, cara, Roma era o caos, desculpa, não adianta idealizar, não adianta achar que aquilo era um império, cara, era confuso, era truculento, era injusto, tinha escravidão, né, tinha brutalidade, era militarista, era confuso, era caótico, e são pessoas muito diferentes de nós, né, são pessoas muito diferentes de nós. Não adianta a gente ficar idealizando e tentando reproduzir aqui as glórias. Veja, quando os Estados Unidos se tornam independentes e eles vão lá fazer o Washington, eles primeiro, né, primeiro que eles vão tentar imitar o Senado romano, o Senado da República Romana. Imitaram um troço que faliu, né, que não deu certo, né, porque só na idealização, né, de alguns fantasiosos o Senado tinha tanto poder assim. Não, imagina, Augusto tornou o Senado praticamente castrado. Né, e vão imitar a arquitetura romana, que na verdade eles estão imitando Paládio, que na verdade é um arquiteto da Renascença, que já estava tentando ressuscitar a glória romana, mas veja, Roma não era branca em mármore, as estátuas não eram brancas em mármore, né? Essa história de estátuas brancas de mármore tem um toque levemente ou pesadamente racista nisso. As estátuas eram coloridas, as estátuas eram pintadas que nem numa loja de artigos religiosos de Umbanda, né? De candomblé, você vai lá, tem aquele São Jorge colorido, a mesma coisa, as estátuas eram pintadas de maneira bastante festiva, né? Então, quem joga aqui é Assassin's Creed, foi para alguma cidade clássica, você viu lá que os templos eram bastante coloridos. Eles não eram essa coisa branca, idealizada, de homens brancos e loiros. Não. Então, você veja, quando olhar a Casa Branca não devia ser branca, devia ser mais coloridinha, não é? E agora que a gente tem um Nero ali tocando lira enquanto o mundo pega fogo, e agora que de repente, o palco novo, se você quiser entender, é até interessante para você entender um pouco por que esses caras malucos, os Putins da vida, os Trumps da vida estão batendo cabeça. A questão agora é o Ártico. O Ártico, uma boa parte da Rússia está no Ártico, ali Polo Norte já, chegando perto do Polo Norte. O Ártico tem um interesse estratégico, porque se você quiser mandar uma bomba de um para o outro, você vai passar em cima do Polo Norte, é o caminho mais curto. Então ali está cheio de radares, sensores, bases militares. Tá? O Ártico ali é onde está todo mundo pertinho no Ártico. A distância entre os países no Polo Norte é muito pequena. Né? Mas o que acontece com o aquecimento global é que o Ártico está derretendo e o Ártico passou a ser uma rota marítima. Né? Então, sei lá, ao invés de descer até o canal de Suez, que está cheio de gente louca fazendo atentado louco, de repente a Rússia ou a própria China vão poder usar ali as rotas que estão se abrindo no Ártico. Então veja que o próprio aquecimento global, o fato de estar tudo derretendo, isso é do interesse desses completos maníacos que estão apontando bombas extraordinárias, uma na cabeça do outro, né? Querendo ser o quê? Eu acho que uma lição que eles não aprenderam com a história romana é a vitória de Pirro. Existe essa expressão de vitória pírrica, é uma expressão que vem da história romana, se eu não me engano, das guerras de Roma com Cartago. São aquelas guerras que para você vencer, o sacrifício é tão grande, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, são aquelas guerras, são aquelas batalhas que para você poder se considerar vitorioso, a mortandade é tão grande que não faz sentido, né? Você vai vencer em cima de morte, você vai vencer em cima de terra arrasada, né? Qual é a graça de você ser o vencedor, né? Num cenário de destruição completa? Então essa é uma vitória de Pirro, uma vitória que não faz sentido, que é aquilo que aparentemente o Butão está indo na contramão, né? Eles não estão querendo se gabar de ser uma nova Dubai ou de ser aquela outra cidade vertical, que sei lá, o que a Arábia Saudita está fazendo não sei aonde. Não, a proposta aí sim, eu acho realmente criativa, né? E eu não estou dizendo ali que não vou chamar os caras de gênios,
mas dá vontade de chamar de genial, sim. Então, deem uma olhada lá. É lógico, aquilo deve estar sendo dourado, eu não sei quais são os bastidores, né, dessa monarquia, e afinal, se algum motorista de táxi resolveu achar mais interessante dirigir um carro velho no trânsito infernal de Nova York, é porque talvez essa felicidade do botão, né, não seja tão feliz assim. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.